Fala Padawans, tudo bem com vocês? Estavam sentindo saudades, né? Que eu sei, tinha gente comentando em outros vídeos aí, cadê o professor e tal, mas eu voltei, olha só. Mas eu sumi por uma boa causa. Vocês estão vendo aqui que tá um pouquinho diferente, né? Os últimos vídeos tava meio vazio aqui, as coisas sumiram, teve gente que percebeu e perguntou. E quem é mais antigo aqui no canal, quem já me acompanha há muito tempo, desde a minha antiga casa, né? Deve se lembrar desses bonequinhos aqui que sumiram, né? De uma hora para outra sumiram. Aí tinha uns armários com uns adesivos, né? Que eu fui colocando uns cartazinhos. Bom, e eu tava aí organizando as coisas e finalmente eu consegui tirar minha coleção novamente das caixas e organizar tudo aqui, montar um negocinho maneiro. Porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu curto muito essas paradinhas aqui. E olha só, eu nunca tinha exposto a minha placa de 100 mil no YouTube, né? Então tem gente que pergunta, professor, você já ganhou a placa? Eu já tinha feito vídeo sobre ela quando eu ganhei, faz um tempinho já. E ela tá aqui agora para todo mundo ver. Bom, ainda tem uns detalhes para eu ajeitar, algumas coisinhas vão mudar ainda, mas já tá bem melhor aqui o fundo, né? Então, eu só queria mostrar isso para vocês e é por isso que eu sumi, porque isso aqui deu muito trabalho. Além disso, eu troquei o chão aqui do piso do escritório, do apartamento, enfim, deu um maior fuzuê aqui. Além disso, tirei uns diazinhos para viajar. Inclusive, sabe para onde eu fui? Capitólio. Lembra de Capitólio? Aquela cidade mineira muito bonita, conhecida como Mar de Minas, tem o lago, né? Os cânions, que infelizmente ficou conhecida aí por conta da, né, mais conhecida, né, por conta da queda daquele rochedo, né, aquela parte do cânion que despencou em cima de alguns barcos. Bom, eu fui lá visitar mesmo, passear, porque eu sempre queria conhecer Capitólio e, bom, vou fazer um vídeo especialmente, né, para falar das características de lá, né, as características das rochas, o que eu vi lá de diferente, né, assim, o que existia antes do acidente, depois do acidente, o que mudou para o turismo de Capitólio? Vale a pena conhecer, não vale? Enfim, vou fazer um vídeo mostrando ali as imagens que eu fiz da cidade, imagens muito bonitas, e já adianto, tá? Não gosto de fazer mistério, não. Vale muito a pena visitar e a cidade, né, o circuito turístico pelos cânions está bastante seguro agora, tá bom? Então, se você tinha essa dúvida, tinha esse medinho, pode ficar despreocupado, mas eu vou falar disso melhor em um outro vídeo. Bom, a introdução ficou um pouquinho longa, mas eu queria falar isso tudo para vocês, agora já voltei a trabalhar também, vou voltar aqui com o YouTube, com vídeos mais, né, constantes. Eu sei que estava meio sumidinho, mas eu precisava dar essa parada aí. Bom, gente, vamos falar aqui então dos surtos, vamos chamar assim, né? Eu coloquei isso aí no título. O Brasil tem vivenciado aí algum tipo de surto de terremotos, né? Tem acontecido mais terremotos fortes aqui no nosso país no mês de janeiro. O que está acontecendo com o Brasil? Quem acompanha essa questão dos terremotos já me fez essa pergunta lá no Instagram, né? O pessoal manda direct. E o que a gente teve aí basicamente no mês de janeiro? A gente teve destaque aí para 2 super terremotos, vamos colocar assim, mas muitas aspas nesse super, tá? Fortes terremotos aconteceram lá no Acre e também tivemos o caso de Sete Lagoas, que eu já comentei aqui. Além de um monte de terremoto ali no Nordeste, como já é de costume. Além disso, tivemos um tremor fortinho ali, né? Fortinho para o tamanho do Brasil, para os tipos de terremotos do Brasil, ali no estado de São Paulo. Inclusive, várias pessoas sentiram. Bom, vamos falar disso tudo no vídeo de hoje, discutir, entender o que está acontecendo. E eu acho que eu nunca falei disso assim de maneira mais clara num vídeo. Vamos separar os tipos de terremotos no Brasil. Fechado? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Começando aqui com o Centro de Sismologia da USP, eu ativei um filtro, tá? Para me mostrar apenas os terremotos que aconteceram aqui no Brasil. Obviamente ele mostra alguns do entorno também, tá? Do dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 2 de fevereiro de 2024, beleza? E aqui a gente tem, com destaque para o território brasileiro, vamos excluir aqui os sismos de fora do Brasil, 4 eventos segundo a USP, tá? 4 eventos segundo a USP. A gente sabe que a rede sismográfica brasileira é feita de vários laboratórios. Aqui a gente está vendo o evento, a gente está observando os eventos apenas da USP, mas daqui a pouco eu mostro do Nordeste também. Bom, vamos lá.
Então, tivemos 2 tremores, vocês estão percebendo aqui pela bolinha diferente, né? Bem forte lá no Acre, ó. A gente teve um aqui de 6,6. Pessoal, 6,6 está rivalizando ali com o terremoto mais forte que já aconteceu em território brasileiro. Eu já falei disso para vocês no último vídeo que eu fiz desse terremoto aqui. Só que em alguns bancos de dados, o terremoto mais forte que aconteceu no Brasil tem um registro ali de 6,2. Então esse aqui pode ser o maior, pode ser o segundo maior, pode estar ali na primeira colocação junto com esse de 1955 que aconteceu no Mato Grosso. Enfim, o fato é que esse terremoto aqui, ele foi bem forte e aconteceu no dia 20 de janeiro, tá? 20 de janeiro. Só que depois a gente teve esse outro evento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente teve... Opa, eu mostrei o mesmo, né? Esse aqui, olha só. A gente teve um outro no dia 28. Esse aqui foi de 6,2 segundo a USP. Só que quando a gente busca essas informações lá no Serviço Geológico dos Estados Unidos, tá? A gente tem umas informações um pouquinho diferentes. A gente tem um de 6,5 e um de 6,6, tá? O do dia 20 realmente 6,6 e o do dia 28 registrado aqui como 6,5. E aqui a gente tem um registro de 6,2. Professor, por que diverge assim? Nós temos divergências porque são aparelhos distintos, por estações distintas. Às vezes, a distância do aparelho em relação ao local onde o sismo aconteceu gera ali uma diferença mesmo, a calibragem do aparelho, o tipo de onda que foi utilizado, enfim, são vários fatores. Então esse tipo de informação que às vezes não bate certinho ali, a magnitude, pode acontecer. Bom, mas segundo aqui o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente teve um de 6,5 e 6,6, ou seja, tremores fortes para o padrão brasileiro, quem acompanha aqui sabe disso. Mas tem um detalhe, esses sismos, eles aconteceram a uma profundidade muito grande mesmo. A gente está falando aqui de 607 quilômetros e 619 quilômetros. Então foram sismos que aconteceram a mais de 600 quilômetros abaixo da superfície, né? O hipocentro dele. O que é o hipocentro? É o local onde o terremoto acontece, tá? Ou foco do tremor, também tem esse nome. O epicentro é o local acima do hipocentro na superfície, onde o terremoto é sentido com mais força. E esses 2 terremotos aconteceram aqui em Tarauacá, no Acre, beleza? E nessa região, basicamente, a gente tem poucas cidades e muita floresta amazônica. Pouquíssimas pessoas sentiram um leve tremor ali. Por quê? Pessoal, aqui a gente tem que começar a entender uma coisa sobre terremoto. Os terremotos, a gente tem as magnitudes ali, né? Vocês sabem que um terremoto de 6,5 é um terremoto forte, só que ele só vai ser sentido e a sua força só vai ser sentida com intensidade mesmo na superfície se ele estiver bem perto da superfície. E o bem perto da superfície a gente está falando aí de 30 quilômetros para baixo, né? No caso para cima, né? Para baixo que eu falo assim, 30 quilômetros, 25 quilômetros, 20 quilômetros, ou seja, mais próximo mesmo da superfície. Então tremores que eu chamo aqui de rasos. Quando um tremor é de 6,5 acontece a 10 km de profundidade, ele faz muito estrago, tá? E isso seria uma verdade, né? Causaria muito estrago ali no Acre se fosse um tremor de 6,5 acontecendo a 10 km de profundidade. Mas ele aconteceu a 620 km de profundidade, isso foi muito profundo. Então a energia do sismo vai sendo perdida, vamos colocar assim, ao longo do caminho dessas ondas, né? Então as ondas vão se propagando ali, e à medida que ela vai chegando próximo à superfície, depois de muito percorrer, de muitos quilômetros, ela vai perdendo ali força, então ela chega bem fraquinha. A gente pode fazer uma alusão aqui, quando você joga uma pedrinha no lago, próximo de onde a pedrinha caiu, você vai ter ondulações mais fortes, e quando vai se distanciando daquele local onde a pedrinha caiu, a gente vai ter ali ondulações mais fraquinhas, tá? Então, mesmo sendo um terremoto forte, de magnitude forte, ele não provocou
nada ali na região do Acre, nada aconteceu. Algumas pessoas sentiram um pouquinho o tremor, mas do mesmo jeito que as pessoas sentem tremores de magnitude 2, 2,5 na região sudeste, na região nordeste do Brasil. E, bom, por que eu queria falar para vocês que eu, pela primeira vez aqui num vídeo, eu iria diferenciar os terremotos brasileiros? Porque esses terremotos aqui, eles não se encaixam dentro do padrão da esmagadora maioria, vamos colocar aí 99,9% dos terremotos brasileiros. Esses terremotos aqui são chamados de terremotos andinos. Andinos, professor? Por que andino? Andino tem a ver com Cordilheira dos Andes, mas não tem Cordilheira dos Andes no Brasil. Bom, a Cordilheira dos Andes ela pode não passar no Brasil, mas a gente está bem pertinho dela, tá? O território aqui do Acre está muito próximo da Cordilheira dos Andes. Se a gente for medir aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos colocar aqui para vocês terem ideia. Ó, vamos aproximar. O Acre está aqui, a Cordilheira dos Andes está aqui. Vamos pegar esse biquinho aqui do Acre, né? E vamos medir aqui até o comecinho da cordilheira. Então vamos levar até o meio da cordilheira. Vou nem levar até o comecinho, vou levar até o meio, tá? A gente está aqui a 460 quilômetros de distância da Cordilheira dos Andes. Ah, professor, isso é coisa pra caramba, né? 460 quilômetros, poxa, é muita coisa. Bom, eu andei 500 quilômetros até chegar a Capitólio, então só para vocês terem ideia que não é tão de carro. Então não é uma distância tão grande assim. A gente está falando de 460 quilômetros apenas. E por que eu estou falando isso? Porque nessa região a gente tem o processo de subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. A pontinha da placa de Nazca ela está afundando em direção ao manto, tá? E essa pontinha ela está muito profunda, a cerca de 600 km de profundidade. Opa! O terremoto do Acre, né? Os terremotos aconteceram nessa profundidade. Então, o biquinho da placa de Nazca está embaixo do Acre. Você ouviu muito bem. A placa de Nazca, o biquinho da placa de Nazca, a pontinha dela está lá embaixo do território do Acre. Não é só no território do Acre, né? Ao longo de toda essa faixa aqui marginal à Cordilheira dos Andes, a gente tem a borda da placa de Nazca que está afundando em direção ao manto, porque é uma placa oceânica, é uma placa mais densa, ela vai entrar em subducção. A placa sul-americana, que é menos densa, ela vai enrugar e formar a Cordilheira dos Andes. É por isso que é comum acontecerem sismos nessa faixa. Se a gente voltar aqui no nesse site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente pode perceber que ao longo da Cordilheira dos Andes acontecem muitos sismos, né? E se a gente olhar aqui, meio que os terremotos do Acre estão no meio desses sismos que acontecem, por exemplo, no Peru, certo? Então, são terremotos que a gente pode chamar aqui de tectônicos, eles têm origens tectônicas, tem a ver com limites de placas tectônicas, onde acontece sim os terremotos mais fortes, mas foi um terremoto muito profundo, o que é comum, acontecem sempre terremotos assim. Se você for buscar notícias aí, você vai ter vários terremotos acontecendo no Acre nessa magnitude, acima de 5, 5,5, 6, então a gente tem aqui um caso à parte. Os outros terremotos no Brasil, eles acontecem por conta de acomodação do solo, acomodação de rochas, movimentação de falhas geológicas pequenas que a gente tem aqui. Tudo isso provocado pelo movimento que a própria placa sul-americana faz em direção à placa de Nazca. Então, toda a placa está se movimentando, isso acaba movimentando de forma mínima as falhas, gerando sismos pequenos, na casa ali de 1 de magnitude, 2, quando mais fortinhos eles têm 3. Só que a gente teve um sismo aqui, ó, olha só que interessante, a gente teve um sismo forte, né, mais fortezinho assim, que está um pouquinho acima ali daquela média do Brasil de 2, 3. Deixa eu voltar aqui no Centro de Sismologia da USP. Aqui a gente não está mostrando, a gente não está pegando esse sismo. Deixa eu ver, não, aqui ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse outro mapa aqui estava mostrando os sismos ao redor do Brasil também, mas eu fiz o filtro. O filtro que eu fiz foi esse aqui, ó. Eu estava olhando no mapa, no outro mapa. Aqui a gente tem esse sismo aqui, ó. Pacaraima, eu acho que eu li certo, porque às vezes o Centro de Sismologia da USP ele não coloca acento nas cidades, tá? Então se eu li errado, se é Pacaraima, me perdoa aqui, vocês estão vendo que não tem acento, né? Então Pacaraima, em Roraima, tá? Aconteceu no dia 7 de janeiro. Foi um sismo, olha só, de 4,5, um sismo fortinho.
Ele aconteceu uma profundidade aqui, olha só, o Centro de Sismologia da USP, ele fixa em 0 quando a profundidade é pequena, né? Em torno ali dos 10 quilômetros. Agora vamos lá para o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A gente tem esse sismo aqui, ele já identificou como sendo na Venezuela o epicentro, tá? E não em Roraima, mas é o mesmo sismo. Bom, eu acho que é o mesmo, né? Porque aqui tá dia 6 e aqui tá no dia 7. Não, gente, aqui é realmente o mesmo sismo. Eu que não me atentei aqui que o Centro de Sismologia aqui dos Estados Unidos, né? Eles usam o horário local, tá? Então foi no dia 6 de janeiro, 21h45. Já a USP aqui vai usar o horário UTC, né? Então vocês podem ver que tá meia-noite e 45, 3 horas a mais, né? Portanto, já no dia 7, ok? Aqui, ó, UTC-3, que é o fuso brasileiro. De Brasília, né? Oficial de Brasília. Bom, o fato deixa eu clicar aqui novamente, o fato é que foi um sismo que aconteceu aqui, ó, 11,1 quilômetros, né? Então, ele foi um sismo raso e provavelmente algumas pessoas sentiram esse tremor. Então, ele foi mais fortinho ali pro padrão brasileiro, lá em Roraima. Aliás, se você está me assistindo esse vídeo e é de Roraima, comenta aí, você sentiu esse sismo, sentiu esse terremoto no dia 6 de janeiro, por volta ali de 21h45, né, de noitinho e tal. Comenta aí se você sentiu esse terremoto. Bom, e a gente teve também, vamos aqui para o Nordeste agora, ó, diversos tremores no Nordeste, tá? Eles incluíram aqui também os sismos do Acre. E, bom, se a gente olhar aqui embaixo, ó, aqui são as localizações desses terremotos que aconteceram no Nordeste e, como sempre, né, algumas cidades aqui se destacam. Jacobina, quem é de Jacobina já está acostumado com esse monte de terremoto, e Jaguarari também na Bahia, né? Tanto Jacobina como Jaguarari na Bahia, com sismos aqui. Deixa eu ver o maiorzinho dessa sequência. Olha, foi litoral da Bahia, 2,5. Interessante isso aqui, hein? Ó, novamente, litoral da Bahia tá aqui, ó, bem pertinho ali da praia. Sismo, terremoto aconteceu no mar e não gerou tsunami. Por quê? Não basta acontecer um terremoto no mar, tem que ter deslocamento também do assoalho oceânico para movimentar um grande volume de água e assim provocar tsunami. Não é todo terremoto no mar que provoca tsunami, tá bom? Então, mais um exemplo de terremoto que aconteceu no mar e não provocou tsunami. Aqui ele destacou também os sismos do Acre, né? Você vê que foram em pontos diferentes. E olha só, a Bahia liderando com 16 eventos sísmicos no mês de janeiro, seguido aqui por Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba. Então o pessoal do Nordeste está acostumado a verificar a terra balançar sempre. E eu queria destacar aqui também com vocês esses tremores aqui que aconteceram. Ó, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Olha só, estão acontecendo alguns tremores lá em Sete Lagoas. Eu já falei sobre isso. Provavelmente esses tremores estão ligados ao solo kárstico da região. Ali existem muitas cavidades, muitas cavernas, aquíferos kársticos. A exploração desses aquíferos pode gerar cavernas que entram em colapso e provocam esses tremores. Então, pessoal de Sete Lagoas, tremores aí vão ser comuns por conta da geologia local, além da quantidade enorme de falhas que existem na região. Se você perdeu essa explicação completa, está no cardzinho aqui no final do vídeo, clica lá e verifica melhor a situação de Sete Lagoas. Mas eu queria mostrar para vocês esse tremor aqui, ó, de São Paulo, aconteceu em Paraibuna, né, no estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro, foi agora, esses dias, né, e foi um tremor de 2,3. Não é todo dia que a gente tem um tremor ali em São Paulo, tá? Então, a profundidade aqui estabelecida em 0, ou seja, foi um tremor raso, na casa ali dos 10 km de profundidade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e muitas pessoas sentiram esse tremor, tá? Mas assim, não provocou nenhum tipo de estrago, as pessoas sentiram como se fossem trepidações. Então, objetos vão balançar, então se os meus bonequinhos aqui, né, se a gente tivesse um tremor aqui em Volta Redonda, os bonequinhos ali que tem cabeça de mola, eles iam ficar balançando a cabecinha. Então, é possível sim que... É possível não, muitas pessoas sentiram e foi um tremor, vamos dizer assim, fraco, né, magnitude baixa, mas um tremor moderadinho para o tipo de evento que acontece aqui no território brasileiro. E não é sempre que acontece um terremoto ali em São Paulo, né? Por exemplo, no Nordeste acontece bem mais, em Minas Gerais acontece bem mais.
em São Paulo não é todo dia que eu venho aqui falar de terremoto, então tá aí um terremoto. Mas, ó, só porque eu falei que não acontece todo dia, né, que é anormal não, tá? Como eu falei para vocês, o território brasileiro não está livre de terremotos. Nós temos aqui diversas falhas geológicas, inclusive no estado de São Paulo, diversas falhas geológicas que vão provocar sismos, sim, né? Alguns lugares mais, como Sete Lagoas, como Jacobina, na Bahia, alguns lugares menos, como São Paulo, mas sim, esses terremotos acontecem, podem acontecer sim. Eu acho que talvez a região que tenha a menor ocorrência de sismos no Brasil seja a região sul, né? Então, a região sul realmente tem uma ocorrência menor. E o maior terremoto que aconteceu no Brasil aconteceu no Mato Grosso, região centro-oeste, que também é uma região que eu reporto pouco aqui para vocês em relação a sismos, né? Bom, então esses foram os terremotos que aconteceram no Brasil nos últimos dias, né? Filtrei aqui de janeiro para cá. A gente teve aqui, só no Nordeste, né? A gente teve um total de 28 eventos, mas se descontar aqui o do Acre, 26 eventos. Nordeste sempre tem bastante. E tivemos esses outros aqui, né? Os dois do Acre, esse de Roraima, que também pode ser ali na fronteirinha com a Venezuela. O de Paraibuna e aqui, ó, Sete Lagoas com várias ocorrências, tá certo? Então, sim, tivemos vários eventos de terremotos no Brasil nos últimos tempos, né, no último mês de janeiro. Isso não significa que está acontecendo alguma coisa anormal com o nosso Brasil. Obviamente, nem sempre vai acontecer a mesma quantidade de terremotos. Tem meses que vão acontecer um pouquinho mais, tem meses que vão acontecer um pouquinho menos, mas tudo dentro aqui da faixa de normalidade para o território brasileiro, né? Olha só a palavra normal aí de novo, né? Que eu sei que tem pessoas que adoram quando eu uso essa palavra aqui, normal. Mas, infelizmente, né? Para essas pessoas, infelizmente, porque as pessoas adoram que algo extraordinário aconteça. Mas, na verdade, é só nosso planetinha funcionando do jeito que tem que funcionar. Terremotos são comuns no planeta Terra e o nosso país também tem os seus. Fraquinhos, de baixa magnitude, de baixa intensidade também na escala Mercalli, não provocam danos. Então, o Brasil tem a sorte aí, é um país abençoado por estar numa região sismicamente estável, tá? No centro de uma placa tectônica, na região central de uma placa tectônica, e portanto a gente tem poucos eventos aqui com potencial para provocar algum tipo de dano, como em outros lugares do mundo, tá certo? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, mas só se você gostou, deixa o like, comenta aqui o que você achou desses eventos, né? Se você mora em alguma dessas cidades, se você sentiu algum deles, pessoal do Nordeste, pessoal aqui de São Paulo, lá de Sete Lagoas, lá de Roraima, né? Na bordinha ali com a Venezuela, e o pessoal do Acre. Por favor, comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquela galera que você sabe que gosta de geografia também. E vamos aproveitar para se inscrever no canal, caso você não me conhecia ainda, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E aproveitando, vamos fazer o combo todo, né? Se você quiser contribuir ainda mais aqui com o meu canal, vamos começar aqui a fazer mais vídeos, mais frequentes aqui. Seja membro, nós temos 2 categorias de membro. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa lá sobre esses eventos aqui no Brasil, no mundo. Também você pode me ajudar comprando pela Amazon usando o meu link de afiliado, que está aqui embaixo. É só você escolher o que for ali que você quiser comprar, clica com... Deixa eu voltar. Compra clicando no meu link, que aí você me ajuda muito, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.